E eu tô aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti sim! Jesus é bicha sim! Humanos não passam de escória e eles devem ser eliminados. Um bebê morreu após ser violentado. Ah, não, de novo. Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está podre. Entra dia, sai dia, as mesmas notícias se repetem. Death Note com certeza é uma das melhores obras que já foram criadas de todos os tempos. Essa animação não apenas nos cativa desde o seu primeiro episódio, ela também nos traz diversas reflexões para nossa mente sobre o que seria o bem ou o mal, o certo ou o errado. Usando a frase do nosso protagonista, neste mundo existem poucas pessoas que realmente confiam umas nas outras. E confiança é só alguma das coisas que possamos aprender com essa obra de arte. Temas complexos como justiça, poder, moralidade e a natureza perversa dos seres humanos faz com que tenhamos outra visão de mundo e do que o poder é capaz de fazer com o mais inocente e bem intencionado ser humano. A trama gira em torno de uma batalha intelectual entre Light Yagami e L, dois personagens cujas visões sobre a justiça são realmente opostas. Porém, apesar de Light e L serem completamente diferentes, ao mesmo tempo, os dois se parecem em tudo o que fazem. A capacidade dedutiva deles é tão avançada que faz com que eles dois sejam os dois lados da mesma moeda. Dois garotos prodígio. Light, ao encontrar o Death Note, um caderno que lhe concede o poder sobre a vida dos outros, ele vê nele uma ferramenta para criar um novo mundo, onde, percebendo o quão a humanidade já está perdida, ele se colocará como Deus Supremo, julgando e punindo aqueles que ele considera mal ou não. Pra quem viu a série, sabe que Light é o cara mais inteligente do Japão, um cara exemplar, que tem tudo para ser um dos maiores detetives que esse mundo já viu. Mas o porquê Light largaria todo o seu futuro para sair eliminando todos os criminosos do mundo? Bom, a resposta é bem simples. Ele fez isso porque simplesmente estava entediado. A monotonia da vida é algo que sempre irá nos causar uma sensação de vazio. Independentemente de onde estamos ou o que fazemos, em algum momento da nossa vida, você sentirá que precisa de algo mais. Algo que não é nem dinheiro e nem um bem material, mas sim sentimental. A visão de Light era tornar o mundo um lugar melhor, longe de toda essa gente podre que com suas atitudes apodrece o mundo vagarosamente ao decorrer do tempo. Porém, ao mesmo tempo que a visão dele é de uma justiça absoluta, é algo que também é imposto através do medo. Por outro lado, o nosso detetive L representa uma abordagem mais tradicional e equilibrada de justiça. Ele jamais acredita que o mundo se tornaria um lugar melhor se alguém encontrasse um Death Note e saísse julgando todos os outros, pois todos nós somos seres humanos e temos nossos erros. Na visão dele, a paz jamais será conquistada com a violência. A ideia por trás do L é que se você tentar resolver um problema com brigas ou violência, isso não vai criar uma verdadeira sensação de paz. O mundo é um lugar tão triste e falho que ninguém pode mudar ele sozinho. Porém, pelo outro lado, esse é o lado bonito do mundo. O que mais nos chama a atenção na série é a briga de lado que temos ao longo dela. A série não se limita apenas em uma simples disputa entre o bem e o mal, mas nos faz mergulhar em uma guerra de ideologias. Estamos nos confrontando o tempo todo sobre até que ponto podemos justificar as ações do Light, as reflexões sobre a natureza do poder e de como cada decisão que tomamos ao longo da nossa vida é importante, pode nos ensinar lições valiosas que carregaremos para toda a nossa vida. Mas o porquê Death Note é uma obra-prima? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Quando eu vi Death Note pela primeira vez, eu não tive aquela sensação que só foi mais uma animação e poucas ideias. O bagulho foi surreal. E antes de vocês irem nos comentários me julgar, assistam o vídeo até o final e tirem suas próprias conclusões. Quando o Light encontra o Death Note, ele começa a fazer o que a maioria das pessoas deseja, mas ninguém tem coragem de admitir. Ele já tinha um forte senso de justiça, e seu objetivo era acabar com o crime e mostrar ao mundo o que era a verdadeira justiça. No entanto, ao encontrar Ryuki, sua jornada muda drasticamente. No início, Light tinha a intenção de criar um mundo melhor, e isso fazia com que muitos de nós simpatizassem com ele e com sua ideia inicial. Contudo, com o tempo, percebemos que ele começou a matar inocentes para que seu plano continuasse. Durante esse período, as guerras cessaram e os índices de criminalidade realmente diminuíram para níveis próximos a zero. O
mundo estava assim, caminhando para uma nova era, a Era de Kira. Porém, em troca de tudo isso, o ser humano perdeu a liberdade de cometer crimes, digamos assim. Light começou a eliminar criminosos e passou a fazer a sua justiça, pois nessa animação, meus caros amigos, justiça é só uma questão de opinião. As táticas que ele usa eliminando todos os malfeitores e criminosos do Japão estava realmente dando certo, mas essa abordagem que ele usa, tirando os seres humanos podres desse mundo, pode ser vista como errada se formos olhar no mundo politicamente correto de hoje, não é mesmo? Pensem comigo, muitas pessoas são contra as ações de Light, dizendo que ele é um psicopata maluco e que enlouqueceu com esse poder. Porém, se formos olhar a vida real, penas de morte sempre existiram em diversos países pelo mundo. Assim, a diferença entre o indivíduo que julga os criminosos e um estado que executa essa pena não parece tão grande, não é? Eu vou te dar um exemplo. Imagina se você visse uma mulher prestes a ser assediada e você estivesse passando no exato momento da situação. Você tinha como impedir. Porém, se você não fizesse isso, você seria cúmplice? Portanto, Light estaria errado se não tivesse agido para impedir aquela cena no segundo episódio, a cena lá do caminhão. É provável que você discorde. Mas, e se fosse um policial que tivesse tirado a vida do agressor? O policial estaria certo ou errado? Uma das questões mais importantes que essa animação nos traz é que não importa o que é justiça, mas sim quem está aplicando essa justiça. É como se fosse a internet nos dias de hoje. Não importa apenas o que é dito, mas sim quem diz. Se o seu influencer preferido falar que é bem lucrativo jogar no Tigrinho e que você vai ficar rico, bom, automaticamente você vai acreditar nisso, sendo que o próprio influencer ganha mais dinheiro quando você perde na plataforma. O que eu quero dizer é que o que aprendemos com Death Note é que as pessoas têm diferentes visões sobre a justiça. Ele acredita que justiça é prender pessoas e proteger os inocentes, enquanto Kira acredita que a solução é eliminar todos os criminosos. Trazendo um pouco para a nossa realidade, a vida real, quando se vive em um lugar perfeito, como por exemplo os playboyzinhos que vivem nos condomínios seguros, é fácil afirmar que punir criminosos é errado. No entanto, quando se vive a triste realidade do pobre no Brasil, que diariamente não pode nem sair de casa à noite por medo de ser assaltado, percebe-se que muitos não têm nem ideia do que estão falando. Muitas pessoas que comentam sobre bandidos na internet geralmente nunca foram vítimas de crime, ou nunca perderam ninguém para a criminalidade. Elas acreditam fielmente que os criminosos são vítimas da sociedade. O que eu acho disso é uma grande hipocrisia. A questão que Death Note nos questiona é se é justo matar alguém por ter cometido um crime. Na minha opinião, isso depende muito do crime cometido. Mas para você, é justo que alguém viva às custas do Estado depois de ter tirado a vida de outra pessoa, enquanto a família da vítima fica destruída e abalada mentalmente? Um criminoso representa sim um perigo real para a sociedade, e na melhor das hipóteses, sim, ele deve pagar com o mesmo que ele fez, olho por olho, meu amigo. No entanto, o que eu mais vejo por aí são algumas pessoas que preferem que os criminosos sejam presos e volte à sociedade e cometam o mesmo crime. Para mim, como eu já disse, não passa de hipocrisia. Se eu tivesse que te fazer uma pergunta, seria: o que você escolhe? Um indivíduo que machuca seres humanos ou um indivíduo que machuca outros indivíduos maus? O Kira, apesar de estar completamente errado ao eliminar criminosos, também não está completamente certo. O que eu quero dizer é que Light acreditava estar salvando vidas ao matar criminosos, considerando que todos eles eram uma ameaça real à sociedade. Nesse sentido, ele estava parcialmente correto, já que a ideia de punir assassinos pode fazer sentido. Contudo, Light se tornou um serial killer ao cometer esses erros graves, matando não apenas criminosos perigosos, mas também aqueles culpados de crimes menores, como roubo e corrupção. E eu não tô falando aqui que existem crimes grandes ou pequenos, porque todos são crimes e tão errado. Eu só tô dizendo que naquela altura daquele campeonato, se tu vacilasse, já era, tu ia de ralo. Light deixou o poder subir a cabeça dele tanto que até mesmo as pessoas inocentes que cruzavam seu caminho ou discordavam de suas opiniões, ele estava eliminando, como por exemplo Rei, a Naomi e a Takada. Light começa a se perder em sua loucura, e o poder corrompeu seu senso de justiça. Ele se viu forçado a matar quem estivesse em seu caminho, e sua busca por poder o transformou em um sociopata que se via como um deus, desejando governar o novo mundo. Essa transformação é um exemplo de como o poder pode corromper até mesmo as pessoas mais nobres e inteligentes. Na animação, muitos assim como eu, torcem para Light, o que pode ser interpretado como uma maneira de nos aproximarmos do personagem, mesmo que ele seja um psicopata. E eu pessoalmente acho que ele é um dos melhores protagonistas de todos os tempos, de todos os animes. Porém, será que Light Yagami estava realmente errado em julgar todos os malfeitores do mundo? Conforme eu fui crescendo, eu sempre ouvi aquele papo sobre solidariedade, ajudar o próximo, prestar atenção e se importar com os outros. Claro, isso é uma bela atitude, mas à medida que eu me desenvolvi,
percebi que a solidariedade pode ser quase um risco. Não que você não deva ajudar, mas é preciso ter muita cautela nos dias atuais. Hoje, ajudamos o sujeito e depois acabamos levando uma rasteira, por agir com ingenuidade e acreditar que todos são do bem. Com o passar do tempo, quanto mais eu assisti Death Note, mais eu entendia sobre a sociedade. E através desse entendimento, eu pude perceber que eu não deveria apenas tomar cuidado com desconhecidos, mas também com aqueles que eu conhecia. Às vezes, quando nos apegamos a alguém, essa pessoa, em vez de ser grata e nos apoiar, usará o nosso apego para nos manipular e nos sabotar pelas costas. Ela irá nos prender nesse sentimento e nos usará para fazer coisas para ela, para só depois nos abandonar e procurar outra vítima. A verdade é que a dor de uma manipulação emocional é mais dolorosa do que muitas feridas físicas, tanto que alguns se recuperam de machucados, mas nunca de emoções fragilizadas. Em Death Note, Light demonstra um profundo entendimento e sabe como ninguém explorar as fraquezas emocionais das pessoas. Ele consegue realmente saber onde é o ponto fraco de cada pessoa, como por exemplo a Naomi. Ele percebe a tristeza e o desespero dela após a morte do seu noivo, o Ray Pember, que por acaso Ray só foi mais uma vítima de Light. Ele usou sua grande maestria em manipulação para eliminá-lo silenciosamente. E meus amigos, convenhamos, que episódio, hein? Light utiliza esse conhecimento para manipulá-la. Ganhando sua confiança eventualmente, ele consegue fazer com que ela revelasse qual era seu verdadeiro nome. Pois se ele não fizesse isso, ele sabia que se ela chegasse ao prédio que o L estava, já era. Não demoraria muito para que eles chegassem até ele. E eu não posso deixar de relembrar a parte mais fria e sombria que eu já vi em uma animação. Mas então, se não se importa, por que você olha tanto o relógio? Sim, porque eu sou o Kira. Incrível, véi. Olhando pro lado mais sentimental da animação, eu percebi que não é difícil encontrar pessoas que, mesmo após 5 anos, ainda continuam pensando no amor do passado e se sentem perturbadas ou frustradas pelo que aconteceu. Pessoas desistem de suas vidas diante de dores emocionais. E é claro que eu tô falando da Misa. Véi, quando eu me lembro dela, eu só consigo sentir pena vendo tudo que ela passou pelo Light. E é justamente por isso que eu te alerto. Você deve ter muito cuidado com quem está próximo a você, especialmente aquelas pessoas que você gosta. Quanto mais você admira alguém e cria sentimentos por essa pessoa, mais você abre espaço para que ela se aproveite da sua vulnerabilidade emocional, que foi justamente o que o Light fez com ela. Ele nunca gostou realmente dela, mas sim da sua utilidade. Quanto mais você se apegar a alguém, maior é a chance de ser usado e frustrado por essa pessoa. Ela pode acabar com você ao estimular suas emoções e destruir suas expectativas. Eu sei que você pode achar que eu tô exagerando, mas a verdade é que, enquanto você estiver cego pelo amor, você pode ser facilmente manipulado. E quando se frustrar, será abandonado e desprezado. Então, por que abrir espaço para a vulnerabilidade? Por que entregar o seu coração na esperança de que outras pessoas cuidarão de você e retribuirão esse sentimento? É verdade que amar e criar momentos felizes com alguém traz prazer e enriquece a vida, mas isso não significa que você deve se entregar completamente a essa experiência. Muito cuidado com quem está próximo a você. Ao mesmo tempo que Death Note nos ensina sobre como o poder pode destruir os seres humanos, ele também nos abre os olhos sobre como a humanidade já nem tem tanta salvação assim. Olhem à volta de vocês e vejam a decadência que o mundo se encontra. Cada rosto, cada ação é um reflexo de uma sociedade apodrecida, onde a corrupção e a indiferença crescem cada dia mais e mais. As pessoas ao seu redor são criaturas de egoísmo e crueldade, movendo-se como marionetes em um teatro de desilusão, onde cada uma delas escondem as suas verdadeiras intenções. Em cada esquina, o medo de ser assaltado é muito grande. As pessoas esfriaram e o mundo virou um labirinto de sombras. Para mim, existiram sim diversas pessoas que, talvez se não tivessem existido, o mundo sim teria sido um lugar melhor. Apesar de Light se perder no seu caminho, seu propósito inicial era de nos causar inveja. Ele errou sim, assim como qualquer outro ser humano, e foi do céu ao inferno, assim como Lúcifer. Não viveremos o suficiente para vermos a sociedade longe do mal. Talvez nós seres humanos já estamos vivenciando nossos últimos dias aqui na Terra, assim como foi nos alertados em Mateus 24:12. No final de tudo, a humanidade terá que passar por tudo isso antes que Cristo venha pela segunda vez e nos salve da podridão que o mundo se encontra. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E para finalizar esse vídeo, eu queria dizer a todos vocês que o meu herói, ele não usa capa, mas sim um Death Note. Muito obrigado por toda a tua atenção e até o próximo vídeo, a próxima reflexão. Falou!